Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Busca do Conhecimento. Hoje será o segundo vídeo que eu vou estar abordando o tema dor. Para quem não assistiu, vai lá no canal, vou deixar o link da descrição. Assista o primeiro vídeo sobre dor, que é o vídeo inicial, falando sobre o aspecto de definição, quais são as fibras, quais são os estímulos que essa fibra identifica, regiões importantes que são acionadas, para que vai tendo uma compreensão gradativa sobre o assunto. Hoje é o segundo vídeo que eu vou estar compartilhando com vocês e o tema é dor, ok? Quem quiser também conhecer um pouquinho sobre o Busca do Conhecimento Terapia Integrativa, acesse o nosso site www.buscadoconhecimento.com.br, tá? Inscreva-se no canal para que você ative o sininho para que vocês recebam as notificações assim que tiver algum conteúdo disponível. Como eu disse para vocês no outro vídeo, então existe as fibras A delta e a fibra C, sendo que a fibra C é uma fibra que está relacionada à dor crônica, né? É uma fibra que ela não é milenizada, ok? É uma dor um pouquinho mais difusa, é uma dor aquela que o pessoal fala, é uma dor chata, uma dor persistente, ok? Se nós pegarmos em termos de temporalidade, ou seja, em relação ao tempo, é uma dor que dura mais de 3 meses, que já se enquadra como uma dor crônica. E a fibra mielinizada, que é a fibra A delta, que identifica como uma dor mais aguda, uma lesão, que ela fala a dor é ali, é pontual, que o seu sistema nervoso identifica. E ela é interessante também estar abordando sobre ela, porque também quando eu vou falar de acupuntura, um dos meus sítios de ativação será essa fibra. Então ela tem importância valiosíssima, tanto no aspecto em relação à patologia, como em relação ao aspecto em relação à dor, ok? Então, como eu disse para vocês, aqui eu vou pegar aqui, ó, minha companheira, essa coluna, ela me acompanha para onde eu vou, né? Então, só para dar uma breve revisada, então aqui nós temos o corpo vertebral, aqui nós temos o disco intervertebral, ok? Aqui nós temos, aqui ó, cada vértebra aqui se articulando, as facetas articulares, os processos articulares. Aqui nessa região onde está passando aqui, ó, essa raiz nervosa, esse nervo, são os forames intervertebral, e essa sucessão desses forames aqui, ele forma o canal vertebral, sendo que nessa região aqui do canal é onde está localizada a nossa medula espinal, onde tem toda aquela informação da dor, identificação do estímulo, sinapses excitatórias, inibitórias, controle motor. Então é uma região muito complexa que deve ser observada, estudada e compreendida com muito carinho, ok? Então, só para voltar ao tema, então nós temos a região da coluna onde nós temos a medula espinal. Então nós temos uma raiz que nós chamamos a raiz ventral, que é uma raiz motora, ok? Nós temos uma raiz dorsal, que é onde chega, que trafega esse estímulo da periferia, ok? Pode ser um estímulo nociceptivo que será interpretado como dor, ok? E nós temos, nessa região dorsal, nós temos o gânglio da raiz dorsal. Esse gânglio da raiz dorsal, ele deve ser muito bem estudado, muito bem compreendido, que ali, principal, ele é o foco de propagação, de transmissão de dor lombar. Ok? Por que eu estou falando dor lombar? Como o tema é dor, e principalmente são dores músculo-esqueléticas, mas também não esqueça que tem dor visceral, tudo, mas tem muitas coisas têm em comum em relação às fibras, convergência para a medula espinal da informação, mas vamos se apegar em relação, um exemplo, à dor lombar, ok? Esse gânglio na raiz dorsal, que faz parte ali de toda a estrutura que fica na medula espinal, ela é muito suscetível
a compressão, né? Compressão que forma, então, mudanças degenerativas na coluna, ou seja, uma hérnia de disco, ok? Uma alteração na faceta, uma alteração nos pedículos, uma alteração na lâmina, uma alteração no ligamento amarelo, ou seja, todas essas estruturas anatômicas que tiver alguma alteração, ela pode estar provocando uma compressão nesse gânglio. E na hora que comprime esse gânglio, a bagunça está armada, porque a dor vai ser uma dor complicada, de difícil controle. Como eu disse lá no primeiro vídeo, apesar de todos os avanços, tanto em tratamento farmacológico como não farmacológico, recursos diagnósticos, a dor continua sendo um enigma. Então, quanto mais recursos tiver disponíveis, como mais profissional tiver na cadeia de tratamento, quem ganha com isso é o paciente. Ok? Então essa região, o gânglio da raiz dorsal, que eu quero dizer para vocês, na coluna, é uma região muito suscetível a alterações degenerativas, que hoje a maioria, quando vocês pegam um exame de tomografia computadorizada, ou você pega uma ressonância magnética, você consegue estar vendo essas alterações estruturais, e muitas dessas alterações estruturais justifica todos os sintomas que o paciente apresenta, né? Mas tem muitos pacientes também que têm alterações estruturais, porém são pacientes assintomáticos, ou seja, não apresentam nenhum tipo de dor. Porém, às vezes, no passar do tempo, com algum fator traumático, às vezes até a própria mudança de temperatura, algum fator externo, o problema que já estava ali instalado em termos anatômicos começa a apresentar dor. Daí de assintomático ele se torna sintomático, ou seja, apresenta sintomas, ok? Então só para deixar claro que tem muitas pessoas através de exame que têm alterações e aqueles sintomas que elas apresentam justificam pelos exames, mas tem muitas pessoas também que têm alterações em exames, porém elas são assintomáticas, não apresentam dor, e só vai descobrir quando ela apresentar um episódio de dor e for fazer uma investigação um pouquinho mais minuciosa. Em relação ao disco, eu acho que o disco é muito devido à hérnia, hoje é muito comum a hérnia de disco, é uma região que ela precisa ser estudada com carinho, com atenção, como tudo, né? Deve ser estudado com carinho. Por quê? No disco, nós temos aquele núcleo pulposo, ok? Que fica no interior do disco, e nós temos o ânulo fibroso que fica na periferia, fica externo ao disco. E conforme o grau, se a pessoa tem uma extrusão, uma protusão, um sequestro, né? Tem alterações diferentes nesse disco. Mas o que me chama a atenção, principalmente no disco, é a sua parte metabólica. Porque toda alteração que o disco apresenta, tem os fatores mecânicos, às vezes o dia a dia, o trabalhador, isso e aquilo, mas que para também ele ter melhora, precisa de uma contribuição do paciente que está sendo tratado, porque os profissionais eles dão as diretrizes, eles orientam, mas todo o tratamento deve ser compartilhado. O quê? Compartilhado a responsabilidade. Não adianta falar, você faz e eu não faço nada. Esquece. O paciente também precisa ser educado, ele precisa colocar as cartas na mesa e falar da importância dele em adesão, tanto farmacológico como não farmacológico, alimentação, atividade física e assim sucessivamente. Eu chamo a atenção porque você pega muitos pacientes com essas alterações degenerativas e eles são fumantes. Todos nós sabemos os efeitos deletérios do fumo em várias patologias, principalmente cardiovascular, ok? Só que no disco também ele provoca, porque o disco ele já tem um metabolismo que nós chamamos de metabolismo anaeróbio, ou seja, ele trabalha com baixa concentração de oxigênio. Isso daí já é fisiológico do disco, ok? Porém, quando esse disco, o paciente, ele fuma, você diminui cada vez mais o aporte de oxigênio para a estrutura do disco. Tá? Lembra que o disco também ele não tem uma
uma vascularização direta, ele tem uma vascularização indireta, recebendo da estrutura adjacente. Então, o fumante, você causa uma redução da vascularização por disco. E o que isso impacta? Né? Nós temos o que? As metaloproteinases. O que faz essas metaloproteinases? Ela degrada a matriz celular. Então, você pega uma colagenase, ela degrada o colágeno, você pega uma hialuronidase, degrada ácido hialurônico. E lembra que o disco, ele tem os proteoglicanos, ok? Que faz parte da constituição desse núcleo pulposo. E quando você submete o disco à compressão mecânica, você submete esse disco a uma diminuição da circulação devido ao cigarro, que eu usei, por exemplo, como exemplo, essas metaloproteinases de matrizes, daqui é um trava-língua, né? Elas que até então elas estavam inativas, elas passam a ser ativas, devido ao quê? A produção de um metabólito chamado lactato, devido a esse metabolismo anaeróbio, ou seja, com baixa de oxigênio. E ela passando a ser ativa, ela acaba degradando os constituintes desses discos intervertebral e provocando e exacerbando esse projeto degenerativo que a coluna dessa pessoa possa estar apresentando. Então é muito complexo essa parte do fumo, é importante tá diminuindo o uso do cigarro, diminuição de forças mecânicas através do trabalho, porque isso provoca efeitos deletérios na estrutura da coluna. E como eu lhe disse, não adianta o profissional orientar, mas o paciente tem que se conscientizar, ele tem que ser educado, porque ele precisa também ter responsabilidade no seu tratamento, ok? Como eu lhe disse, o gânglio da raiz dorsal, que é o principal aí, um agente de propagação de dor, ela tem a liberação de vários mediadores, como substância P, peptídeo relacionado ao gene de calcitonina. Então vamos lá. Nesse gânglio da raiz dorsal, devido a essas compressões, pode ser mecânica, devido a alterações degenerativas, tanto do disco como das facetas, né, dos processos articulares, ele vai aumentar a concentração dessa substância P, peptídeo relacionado ao gene de calcitonina. E o que isso impacta? Na realidade, você sensibiliza o cono dorsal da medula, propagando a informação dolorosa para as estruturas superiores, causando dor. Então, temos que ter muita ciência em relação ao tratamento. Por quê? Porque, infelizmente, às vezes aquelas alterações anatômicas, que principalmente degenerativas, e todas as estruturas da coluna, já degenerou. Não consegue voltar para trás, ok? Então, são pacientes que têm problema de dor crônica. Porém, não significa que o paciente apresenta uma dor crônica, ele está fardado a viver infeliz, não ter qualidade de vida. Mas requer tanto a conscientização dele em relação ao tratamento, seguir todas as orientações dos receptivos profissionais e estar fazendo esse manejo de dor de forma contínua. Isso é fato. Ok? O que difere a raiz nervosa do nervo periférico? Por que essa raiz nervosa que fica ali na região ali da medula espinal e esse nervo periférico, essa região da medula, ela é mais suscetível a uma compressão, né? Então você pega a raiz nervosa da coluna, ela não tem as estruturas adjacentes de suporte. Então o que significa? Então nós temos um tecido de sustentação das fibras nervosas, que nós chamamos de perineuro, epineuro, endoneuro, que ele vai dar todo o suporte, tanto mecânico quanto metabólico, para essas raízes nervosas. Porém, essa raiz nervosa da coluna, na medula espinal, ela não tem esse tecido tão bem desenvolvido igual na periferia. Por isso que ela é mais suscetível à compressão mecânica. Ela é mais fácil de causar, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, causar problemas.
ok? E quando você tem uma compressão mecânica dessa região também, não se esqueça que essas regiões elas têm um aporte sanguíneo, ele tem um aporte de oxigênio, você diminui esse aporte sanguíneo. E você diminuindo esse aporte sanguíneo, você entra na parte que você altera o metabolismo celular, você tem a liberações de substâncias algogênicas, substâncias que provocam dor, você tem alteração de pH, isso também provoca a dor, e isso também impacta na propagação do processo degenerativo. Ok? Então a gente tem que ter muita ciência. Esse gânglio da raiz dorsal deve ser enxergado tanto do aspecto farmacológico como não farmacológico, um sítio de propagação de dor, ok? Até às vezes nos exercícios de reabilitação, isso quem vai estar vendo quais são os melhores exercícios para estar fazendo um tratamento de reabilitação de coluna, é o fisioterapeuta, mas tanto os exercícios de flexão, de extensão, de inclinação lateral ou de rotação, essa raiz nervosa ela muda de comprimento, né? E se você tem um processo inflamatório crônico e você provocou uma fibrose nessa região e uma isquemia nessa região, você vai provocar uma tração nela e isso vai provocar tanto dor que o paciente vai relatar e o processo vai se perpetuando. Por isso que tem que ser muito calmo. Faço repouso, não faço repouso, porque muito repouso, isso daí vai fibrosando, isso daí vai tendo cada vez mais uma dificuldade de mobilidade. Então, por isso que eu falo, toda a cadeia de profissional que está inserido nesse tratamento tem que estar alinhadinho, vendo qual é a melhor conduta de tratamento para esses pacientes. Ok? Então esse é o segundo vídeo sobre dor, tá? Então falamos um pouquinho do gânglio da raiz dorsal, o que é suscetível em relação aos aspectos degenerativos que vai causar uma respectiva compressão, quais são os mediadores, substância P, peptídeo relacionado ao gene de calcitonina, tanto a raiz nervosa como a raiz, o nervo periférico, né? Quais as diferenças, porque que a raiz nervosa lá em cima ela é mais suscetível a uma compressão devido aos teu tecido de conjuntivo de sustentação não ser tão desenvolvido igual na periferia, a importância do tratamento na reabilitação, né, da flexão, da extensão, da rotação, da inclinação, né, porque você altera o comprimento dessa raiz, mas devido a esse processo inflamatório de fibrose que pode ter na região pode comprometer, então às vezes não pode ficar tanto tempo em repouso, mas quem vai ver isso é o profissional, seu terapeuta, o médico que está em acompanhamento, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo eu vou falar um pouquinho de manejo farmacológico e o último sobre a acupuntura. Nesse de manejo farmacológico também vou falar um pouquinho de fitoterapia e vou falar um pouquinho de controle nutricional também, né? E o último sobre acupuntura. Se você gostou do vídeo, dá um like para que ele ganhe relevância, inscreva-se no canal, ok? Acione o sininho aí para receber as notificações, que assim que tiver conteúdo vocês sejam avisados, né? Obrigado mais uma vez, venha comigo em busca do conhecimento, terapia integrativa.